E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Issa e hoje nós vamos dar uma olhada no meu trabalho de matemática que tem o intuito de ajudar a aprender o triângulo de Pascal e o binômio de Newton, pois existe uma combinação entre os dois. Vamos dar uma olhadinha. Então, o meu trabalho é um folder que contém algumas características do triângulo de Pascal e um pouquinho dos binômios de Newton. Para construí-lo, eu usei esse folder preto, folhas A4 comum e algumas canetinhas e lápis de cor. Logo na primeira página, eu coloquei um pouquinho sobre a história do triângulo de Pascal, que começou em 1700 na China e depois passou pela França e Itália. Na França, ele foi desenvolvido por Pascal, que é o maior influenciador do seu desenvolvimento e por isso recebe o seu nome. Mais adiante, eu coloquei como ele pode assumir duas formas e depois como construir o seu triângulo. Basicamente, você vai colocar os números 1 em todas as extremidades e depois vai somar. E essa soma vai ter um resultado que você vai colocar embaixo do segundo número a ser somado. Você vai somar dois números, e embaixo do segundo você coloca o resultado da soma, e esse vai ser o outro número do triângulo de Pascal. Aqui eu citei a propriedade que diz que, em uma linha, todos os números somados serão iguais a uma potência de base 2. Ou seja, por exemplo, aqui na linha 3, você pode observar que somando os números que aparecem na linha, que são 1, 3, 3 e 1, você obtém 8, que é a mesma coisa que 2 elevado na 3. Já nesse outro lado, aqui tem algumas propriedades a mais, porém com menos explicação. Uma delas diz que somando dois números de uma linha, sendo que o primeiro tem que ser um número que esteja numa extremidade, você obtém um número que está abaixo do número à direita do último a ser somado. Depois, observamos que a linha 3 tem os números 1, 3, 3 e 1. Aqui podemos observar que os números equidistantes terão o mesmo valor. Por exemplo, 1 e 1, nessa linha, são os números das extremidades, por isso eles são iguais. E 3 e 3 são os números do centro, e por isso eles são iguais também. Outra coisa que podemos notar é que somando os números de uma diagonal, sendo que o primeiro número seja o número das extremidades, ou seja, 1, você obtém um número que está abaixo do último número a ser somado. Na última folha, eu demonstro um pouquinho por que o triângulo de Pascal ajuda bastante a estudar os binômios de Newton. Nós podemos fazer binômios para encontrar os números que estão no triângulo de Pascal, porque os números das linhas são os mesmos números dos coeficientes que aparecerão após a resolução de um binômio. Por exemplo, na linha 1, na linha 0, você tem 0 e 0, ou seja, 0 elevado a 0 é 1. Na linha 1, você tem o binômio AB elevado a 1, que é a mesma coisa que 1A mais 1B. E na outra linha você tem A mais B elevado a 2, que é a mesma coisa que 1A ao quadrado mais 2A ao quadrado B mais 1B ao quadrado. E assim prossegue, ou seja, a cada linha você vai encontrar os coeficientes de um binômio cujo o expoente é o mesmo número que o número da linha. E é isso. Caso precise de mais informações, você mesmo pode pesquisar, caso queira construir o seu, é bem simples. E você pode fazer desenhos para que interprete melhor depois. Esse foi o meu trabalho. O intuito dele é te ensinar um pouquinho sobre o binômio de Newton e o triângulo de Pascal. E se você já sabe, você pode usá-lo para relembrar. Espero ter ajudado. E se precisar de mais alguma coisa, como eu disse, você pode pesquisar na internet e fazer mais alguma folha dentro desse folder. Cabem muitas outras folhas.